Boa noite. Boa noite. Olá, Rô, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Aguardar só mais um minutinho, Rô, de repente Chega mais alguém? aumenta um pouco o quórum, né? Hum. Eu estava olhando hoje o calendário, né? Rô, e então eu comentei com o pessoal na terça-feira que eu vou dar uma aula hoje sobre derivados, em continuidade à aula de terça-feira passada, e também na terça-feira que vem. Então estou pensando já na semana que vem, talvez já na terça, se estiver pronto, liberar uma terceira atividade de avaliação. Sim. Porque quinta-feira que vem é feriado, né? Já? Que é dia 3, se eu não me engano. É, cai dia 3. É. E então a outra aula já vai ser no dia 8. Então, depois aí a gente vai ter umas 2, 3 semanas de aula e aí começa o final do semestre. Já tá no final. É, verdade. Então, estou pensando assim, em algumas, poucas questões, mas uma ou duas questões sobre derivadas e era isso. Porque a gente fez ali algumas questões, né, na atividade 2 sobre limites e então posso, né, penso em bolar uma atividade de avaliação sobre a propriedade das funções contínuas e funções deriváveis. Então é mais ou menos por aí. No fim, tu conseguiu entregar, né, a avaliação, né, Juan? Sim, entreguei, acho que no início da madrugada. Ah, eu já publiquei as notas? Não, chegar essa. Já Já, já. publiquei? Ah, tá. Beleza, então. Eu não sei, acho que tu conseguisse fazer praticamente todas as questões ali, né? Sim. Eu só não sei o que tava correto e o que não tava, mas Uhum. no geral eu fiz tudo. Tá o Alexandre conectando ali. Olá, professor. Olá, Alexandre, boa noite. Boa noite. Então é isso, né? A gente estava conversando aqui sobre o calendário, né? Nós estamos aproximando aqui do final do mês de maio e semana que vem tem um feriado na quinta-feira. Sim. Então eu estou pensando em planejar uma atividade aqui de avaliação, que seria a atividade 3 já, né? Sobre continuidade e funções deriváveis, tá? Para abordar essas propriedades que a gente está vendo, né? A gente já viu algumas propriedades das funções contínuas, agora já começamos o estudo da derivada, né? Então, a gente faria uma terceira atividade ali no início do mês de junho e mais ali na terceira semana, mais uma atividade 4. Aí. Sim. Eu dei uma olhada numa matéria de derivada e eu acho que eu lembro de ter visto isso em alguma outra cadeira. Vi em algum outro semestre alguma coisa parecida. Eu lembro que foi com a professora Tânia que eu vi. Eu não lembro qual era o nome da cadeira. Uhum. Mas era bem naquela forma mesmo. De, de f de x menos f de a sobre x menos a. Acho que era Isso, para tu chegar na conclusão de uma derivada em algum momento. isso, porque é aquele negócio que a gente falou já, né, Juan? Quando a gente calcula a derivada, e né, tu até comentasse outro dia aqui que quando a gente faz o limite, a gente não pode substituir o x pelo ponto, né? Um processo de limite é um processo de aproximação sucessiva Isso. e a própria definição de derivada
né, que é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende ao ponto A. Né? Então, essa própria definição já é se tu fizesse, hipoteticamente, né, aquela substituição, daria 0 sobre 0. Então, nem faz sentido, né, fazer a substituição. O que é feito? A gente imagina aquela divisão chamada de razão incremental, né? A gente faz a divisão em suma do ΔY pelo ΔX, né? E depois faz o incremento ΔX tender a 0. Então, lá no gráfico, né, que eu comentei ali e representei, tem a curva, né? Aí tem a reta secante à curva, que é por definição a reta que corta a curva em 2 pontos, né? Então, uma vez que um dos pontos está fixo, quando o x tende ao ponto A aqui no eixo horizontal, né, aquele pontinho lá vem se aproximando desse outro ponto que está parado aqui. Então, no limite, a reta secante ela se transforma na reta tangente à curva, né, quando a derivada existe no ponto. Né. Então, por definição, né, a derivada é um limite que tem que ser calculado através desse processo. Então, algebricamente, né, quando a gente calcula o limite, tem duas formas equivalentes. A gente faz o quociente f de x menos f de a sobre x menos a e depois faz o x tender ao ponto A, ou então faz de outra forma equivalente, a diferença entre os 2 pontos aqui no eixo x é h, né? O h é o x menos a, então faz o limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando o h tende a 0. São duas formas equivalentes de calcular o limite que corresponde à derivada, e quando a derivada existe, né, a gente chama esse valor de f' de a, representa por f' de a, que é um número que vai representar a inclinação da reta tangente à curva no ponto em que o x é igual a a. Então, pela própria construção, né, é por isso que quando essa teoria foi desenvolvida ali pelo Newton, ali no início do século XVII, metade do século XVII, né, que Newton nasceu em 1642, então ele já tinha em torno de 20 anos, em 1660 mais ou menos, quando ele começou o desenvolvimento. Então gerou muita controvérsia, porque o pessoal ainda não entendia direito, né, como é que podia ser uma quantidade que era 0 sobre 0. Né? Então, no início, ele enfrentou muita resistência, até o pessoal entender realmente o que ele estava querendo fazer, né? Porque no final das contas é o que a gente chama de velocidade instantânea, né? O que é originalmente uma velocidade média, porque como tem 2 pontos, tu chama isso de velocidade média. Por exemplo, vamos supor que eu gaste 2 horas para percorrer 100 km. Né? Então, 100 km dividido por 2 horas, a velocidade média foi 50 km por hora. Né? Se eu percorrer, sei lá, 200 quilômetros em 2 horas, aí a velocidade média será 200 dividido por 2, 100 km por hora. Né? Então, a velocidade média, né, é o resultado da divisão da distância percorrida pelo intervalo de tempo gasto. Quando os 2 instantes de tempo se colapsam, né, quando um dos pontos está fixo e o outro tem ali, essa velocidade média se transforma em velocidade instantânea, que é um conceito bastante abstrato, exatamente porque corresponde àquela ideia de limite. Né? Porque então isso gerava muita confusão, mas como é que ia ser calculado isso? Né? Mas depois, né, com as técnicas, com as fórmulas que foram demonstradas, né, tem esse conceito. E fisicamente é bem difícil de realizar um experimento, portanto, que tu calcule a velocidade instantânea, né, porque, por definição, a velocidade instantânea é a velocidade num instante. Né? Então tem até um dos paradoxos da física, né, dos princípios da incerteza, né, que dizem que é impossível tu calcular no mesmo instante de tempo a velocidade e a posição de um objeto. Então, ou seja, sempre que tu for calcular a velocidade, medir, né, calcular no sentido de medir, assim, ó, tá passando um objeto lá, tu vai medir aquela velocidade com que ele passa, né, usando um instrumento de medição qualquer.
Então, o princípio da incerteza é que é impossível, né, tu calcular no mesmo instante de tempo tanto a posição quanto a velocidade. Ou seja, vai ter sempre um erro, né, na medição por algum instrumento, por mais preciso que ele seja. É por isso que no caso dos controladores de velocidade, tá, é por isso e por outras razões, né? Que no caso dos controladores de velocidade que tem nas vias urbanas, nas estradas brasileiras, e quando a gente passa ali tá na frente de um pardal, esse daí, né, marca lá a velocidade, se a gente passar acima de um certo limite, a gente pode ser autuado, né? Tem uma margem, por exemplo, se a via lá, digamos, a velocidade máxima é 60 km por hora, a lei estabelece que tu pode passar até 67 sem ser notificado. Porque existe uma imprecisão inerente ao instrumento de medição, né? O instrumento de medição ele fica ali na rua, né, sujeito a descargas elétricas, sujeito a tempestades, sujeito a oscilações de temperatura, pressão atmosférica, luminosidade, etc. Então, mesmo com, né, o desenvolvimento de equipamentos mais seguros e mais eficazes na medição das velocidades, né, dos objetos, dos veículos que trafegam nas vias, né, a lei estabelece essa margem, né, porque ele funciona com um princípio de aproximação, né? São dois pontos ali na via que tem dois sensores, né? Então a distância entre eles é conhecida, né? Aí passa um veículo ali, o equipamento mede os dois instantes de tempo, né? Mede o intervalo de tempo que foi usado para percorrer aquela distância, então distância sobre tempo, né? Da velocidade, mas vejam que não é velocidade instantânea, né? É uma velocidade média, porque é a velocidade entre dois pontos, não é num ponto só, né? Então, como os pontos estão muito próximos, a lei estabelece que aquilo ali é uma aproximação da derivada, que é a velocidade instantânea. Então, é uma aplicação dessa definição. E a lei estabelece e está tudo certo. E se tu entrar na justiça, tu vai perder. Não adianta chorar. Né? Tem outros conceitos de análise que eu estou vendo, por exemplo, não sei se vocês acompanham Alexandre e Juan, vocês acompanham esses noticiários aí sobre a disseminação da Covid, as informações que a grande imprensa divulga sobre o número de indivíduos que estão sendo contaminados, a taxa de contaminação, vocês acompanham isso? É só o que passa na TV? Não, tudo bem, eu sei que passa bastante. É que tem pessoas que não assistem, por isso a minha pergunta primeira é se vocês acompanham. Eu parei de assistir por causa disso. Tipo, todo dia, assisto uma vez a cada alguns dias. Beleza, tá, o Alexandre disse, então, olha só, vocês já observaram que tem em alguns telejornais, eu também, por questões de tempo, até por exemplo, no caso dos nossos horários aqui de aula, né, então nesses horários eu não tenho coisa, mas às vezes eu assisto, realmente eu não assisto todos os dias. Mas às vezes a imprensa divulga que é um coeficiente de transmissão, já ouviram falar nesse... Então ele diz assim, a taxa de transmissão no Brasil estava em 1,01, daqui a pouco está 0,98, vocês chegaram a ouvir essa informação? Já. Assim, não. Eu não cheguei a parar para prestar atenção nisso assim, não. Eu lembro que quando eles diziam assim, quando a taxa for menor que 1, significa que o número de pessoas infectadas vai diminuir. Lembra que eles falam isso? Porque eles dizem assim, vamos supor que a taxa seja 1,1, né? Então, por esse cálculo, teoricamente, cada 100 pessoas que têm o vírus vão transmitir para 110. Né? Porque cada pessoa transmite para 1,1. Então, o 100 vezes 1,1, né? Então de 100 passa para 110. Ou seja, tu vai ter um número crescente de pessoas contaminadas.
E se a taxa de transmissão for menor que 1, né, por exemplo, 0,9, para simplificar. Então, num determinado instante de tempo, passou para 0,9. Então, hoje tem 100 pessoas infectadas, no instante futuro vai ter 90. E depois vai ter 81, porque vai sempre multiplicando por 0,9 se ele se mantiver constante, evidentemente, né, nesse cálculo matemático que é feito por esse modelo. Então, é por isso que esse modelo diz que o coeficiente tem que ser menor que 1, porque se ele se mantiver menor que 1 ao longo do tempo, o número de pessoas infectadas vai naturalmente diminuir. É um processo de limite. É. O que esse modelo está fazendo? Está calculando o limite do número de pessoas infectadas quando o tempo vai para infinito. Se o coeficiente é menor que 1, né, tu pega um número, por exemplo, 0,9, vai multiplicando ao quadrado, ao cubo, etc., tu vai fazendo as potências de um número menor que 1 e as potências vão diminuindo. Então é um processo de limite. Então tem muitos conceitos matemáticos, né, nesses modelos, e claro que aí eu perguntei pelo seguinte, né, porque vocês podem observar, quando vocês assistirem de novo, quando eles falarem desse coeficiente, né, prestem um pouco mais de atenção, vocês vão ver que eles procuram explicar de uma maneira, digamos assim, didática, né, para que as pessoas entendam o que significa, porque é difícil uma pessoa que não está acostumada com cálculo matemático entender a importância daquele coeficiente dentro daquele modelo. Né? É interessante. O cara que não entende, ele não sabe nem do que a informação está falando, né? Porque tu imagina assim, se for 1,1, né, de 100 passa para 110, depois passa para 121, quer dizer, de tempo, porque esse cálculo ele se baseia no seguinte, que se essa taxa, né, se esse coeficiente de transmissão se mantém constante ao longo do tempo, né, não importa se o tempo é medido em horas, dias ou semanas, né, porque o tempo ele varia continuamente, então a maneira como tu mede é apenas uma escala, né? Então, se o coeficiente se mantém, né, a cada intervalo de tempo, quando ele é maior que 1, o coeficiente é maior que 1, a cada intervalo de tempo, o número de pessoas que está contaminada vai aumentar. E ao contrário, né, se o coeficiente for menor que 1, o número de pessoas contaminadas tende a diminuir. Então, é por isso que é importante, né, dentro desse modelo, evidentemente, é importante sempre ressaltar isso, né, tentar controlar e fazer com que esse coeficiente seja menor que 1. Então, é interessante assim, a gente acompanhar nesse sentido. Eu concordo com vocês que, né, eles repetem muito, ficam, né, insistindo sempre no mesmo tema, mas enfim, é o tema da atualidade, né? Mas aí a gente tem que procurar ver, bom, mas o que eles estão dizendo aí, qual é o que tem de... Eu procuro sempre encontrar dentro alguma coisa de matemática, né, para ver se faz algum sentido aquilo ali, né? Tá certo. Geralmente esse representa também graficamente, né? Sim, exatamente. Né? Vai ficar uma coisa assim, descendente, né? Vai ficar uma coisa, vai diminuindo assim. Exatamente. É só tu pegar uma calculadora e fazer os cálculos, né? Pega um número menor que 1 e vai multiplicando por ele mesmo. Por exemplo, pega 0,9 e multiplica por 0,9, dá 0,81. Se tu multiplicar novamente por 0,9, vai dar em torno de 0,72. Né? Então, a tendência, quando tu multiplica sucessivamente por um número menor que 1, é que as potências vão diminuindo. Então, quanto menor do que 1, né, for a taxa de transmissão, mais rápido vai diminuir o número de pessoas infectadas. Né? E isso vale não só para a Covid, né, vale para qualquer doença viral. Né?
Eu tenho recebido aqui na minha casa aqui, aviso da prefeitura sobre o mosquito da dengue, a presença do mosquito da dengue aqui. Eu moro em Porto Alegre. A prefeitura aqui está bem preocupada com a dengue aqui. Mas ainda ninguém tem enchido. É? Mas nesse frio? Pois é, eu recebi essa semana mesmo, que eu recebo, no meu caso aqui, a conta de água, né? Vem aquela medição ali da água, aí veio um grampeado, assim, um folhetinho do alerta contra a dengue. Me chamou a atenção, viu, mesmo com esse frio. É. Então, às vezes aparecem uns mosquitos aqui na minha casa, eu já fico olhando, porque o Aedes aegypti tem umas marquinhas brancas assim nas patinhas, né? Sim. Então tem que, quando a gente mata um mosquito aqui, eu fico olhando para ver se é o egípcio ou não. Esses dias conseguimos matar um aqui, eu achei que não era, mas a gente fica preocupado, porque as pessoas que têm dengue dizem que é horrível, é uma doença que deixa a gente prostrado na cama. Sim. E é perigosa, né? Pode ser até, dependendo das circunstâncias, pode ser fatal. Com certeza. É. Mas bem, pessoal, então, essa introdução eu procuro sempre trazer aqui para vocês, né, algumas situações do cotidiano onde estão presentes esses conceitos aqui da análise, no caso, limite, derivada, porque é legal, né? A gente vê assim que existe a teoria, né, que tenta ser rigorosa e tal, e fazer as demonstrações, e tem essas aplicações, né? No caso do estudo da epidemia do coronavírus, uma pandemia, né? E no caso dos controladores de velocidade. Eu até comentei no texto lá que havia postado no Moodle, e depois até eu percebi que tinha um erro ali, eu fiz a correção e coloquei uma nova versão. Mas é bom saber que tem essas aplicações aí de limite, derivadas aí, coisas que a gente nem imagina, né? Coisas do dia a Não, dia. exatamente. Tem muitas situações práticas que os conceitos de matemática estão presentes. A gente só, né, precisa prestar atenção para chegar, não, isso aqui é aquele conceito, né, o limite, a derivada, né, tem que ficar atento. Sempre que aparecer uma divisão, né, em muitos, sempre não, mas em muitas situações em que aparecem divisões para medir alguma quantidade, é bem possível que ali esteja presente o conceito da derivada. Isso aí é bem comum, né, nessas quantidades, por exemplo, em que são medidas, por exemplo, venda média de produtos por ano, a venda média de produtos por... Pega um site aí qualquer que vende produtos, né, pela internet, quantas vendas por dia são realizadas, né, essas coisas. O modelo matemático, quando é divisão, o modelo matemático mais comum é o da derivada. Não. Porque a derivada é, por definição, uma divisão, né? Então, tem muitas situações na economia, nos modelos, que eu participo lá de alguns grupos de pesquisa e tal, modelos de economia aparecem derivados direto. É claro que entre o modelo teórico, né, e a realidade existe uma diferença, né, como no caso do controlador, né? O controlador de velocidade, ele usa o conceito da derivada para simular uma medição de velocidade que é quase igual à velocidade instantânea. Ele está usando o conceito de limite, porque a ideia é que, como a gente tem conversado, né, o limite é quando os pontos ficam próximos, assim, né, aqui no domínio. Mas como é um processo infinito, não tem como tu fazer isso no aparelho, né? Então tu deixa os pontos bem pertinhos, lá no caso dos sensores no asfalto, né? Isso é uma... E o que é bem pertinho? Pensa assim, um veículo que vai passar 50 por hora, tem dois sensores, uma distância de 2 metros, ele passa aquela distância em milésimos de segundo, né? Ah, sim. Então é prático, o intervalo de tempo é muito pequeno. Então é uma excelente aproximação, né, do conceito da derivada.
Muito bem, pessoal. Então, eu vou dar continuidade ali ao texto sobre a derivada. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a derivada e até vou comentar ali, tem 2 exercícios, né, que estavam propostos ali na parte final da aula de terça-feira. Eu vou comentar um deles ali e eu vou falar sobre algumas propriedades. Eu não vou apresentar todas as propriedades das funções deriváveis, né? Eu já comentei na aula passada, toda função derivável é uma função contínua. E a recíproca não é verdadeira, né? O exemplo é a função módulo. A função módulo é uma função contínua, mas não é derivável no ponto x igual a zero. Que tem aquele gráfico, que é o V, assim, né? Então, exatamente ele no vértice do V, a declividade da curva muda bruscamente, né, de -1 para 1, então ali naquele ponto a função, embora seja contínua, não é derivável. Mas ali a função, o módulo, ela não é derivável no ponto zero, é por causa só da inclinação ali da tangente, da reta tangente, da secante, no caso. Que na verdade, assim, né, pelo cálculo do limite que define a derivada, né, a gente olhando o gráfico, quando o ponto x se aproxima do ponto zero pelo lado esquerdo do ponto zero, né, pelos valores negativos, né, a derivada dá -1, tá? Nesse sentido aqui. E quando o x se aproxima do zero pelo lado direito, né, pelos valores positivos, a função vem aqui assim, né, o outro lado aqui do v, e aí a derivada é igual a 1. Então, como de um lado a derivada é -1 e como do outro lado a derivada é 1, no ponto zero a derivada não existe, porque para a derivada existir, né, as derivadas laterais teriam que ser iguais. Né? Sim. Então, a gente costuma usar essa expressão, né, que ela varia bruscamente e corresponde a esse fato, que de um lado a derivada é -1 e do outro lado a derivada é 1. Então, é uma mudança brusca, né? Porque lembra que eu usei aquele termo, né, curva suave? Quando a curva é suave, a derivada vai alterando seus valores suavemente. Como, por exemplo, um polinômio de terceiro grau, né, é uma curva suave. Um polinômio de segundo grau é uma curva suave, uma parábola. Né? Sim. Então, nesse caso, quando a função tem é que nem uma trajetória de uma bola de snooker. Né? Ela bate na tabela, né, e reflete. Então, naquele instante em que ela bate na tabela e reflete, né, naquele instante não tem derivada a trajetória. Porque é uma mudança brusca na inclinação da curva. Agora sim. Claro que aí vem a questão, né? Essas funções que a gente estuda aqui são funções que servem de modelo, né? Geralmente, no estudo, por exemplo, da própria os próximos modelos aí de epidemiologia, né, que são usados, por exemplo, para estudar a propagação da Covid e de outras doenças. Em modelos de economia, em modelos biológicos, geralmente, tá, os autores supõem, né, eles fazem a hipótese de que as funções envolvidas são funções deriváveis. Porque quando a função é derivável, é bem mais fácil de fazer cálculos, né? Porque daí, por exemplo, quer saber o ponto de máximo, tu pega a derivada igual a zero para descobrir onde é que é o ponto de máximo, onde é que é o ponto de mínimo. Então, quando a função não é derivável, isso dificulta muito, né, nos modelos econômicos e nos modelos biológicos. Então, geralmente, os autores supõem que as funções envolvidas são funções deriváveis. Isso acaba simplificando bastante o cálculo nessas aplicações. Certo. Então aqui, né, pessoal, nesse primeiro exercício que eu havia proposto ali na aula anterior, o exercício 1 ali diz assim, a função é uma função definida no conjunto dos números reais, lá na página 5, né, do texto que está lá disponível, sobre a derivada. Função definida do conjunto dos números reais, exceto o número zero, né, definida por 1 sobre x.
Então, a f de x é 1 sobre x. Então, realmente, né, não tem como calcular esta função no ponto zero, né, porque 1 sobre zero não existe. Então, o exercício pede para mostrar que a derivada desta função é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vamos fazer aqui a solução do exercício 1. Para a gente fixar aqui a notação. Para resolver isso, a gente não pode usar as regras de derivada, né? Oi? Para resolver essa, não pode usar as regras de derivada ainda, ou pode? Não, exatamente. O objetivo do exercício é deduzir a regra, exatamente. Não pode usar. E daí o que a gente tem que fazer? A regra é tranquilo. Exatamente. Não, depois que demonstrar, tudo bem, né? Enquanto não demonstrar, é como... Então, a regra é que a derivada é o limite. Vamos botar aqui... Vou botar um ponto A, né, só para a gente ter uma referência aqui, que é aquela lá da definição, né? Então, é o limite... Não, eu entendi a tua pergunta, e de fato faz sentido, né? Só que a gente está num estudo aqui, né, que é o objetivo da disciplina de análise é fazer um estudo das propriedades das funções, em termos de, né, estudar limites, que a gente já fez um estudo, né, de limites, fizemos um estudo de algumas propriedades das funções contínuas e agora estamos estudando a derivada, né? Então, claro, eu sei que vocês conhecem do cálculo uma série de regras de derivação, né? Ninguém desconhece isso, né? Mas o objetivo aqui é a gente ter um olhar assim, da análise, né? E na análise, os resultados, as fórmulas vistas, né? A gente tem que procurar fazer a demonstração, tá? E usando, né, a definição e a notação dentro do contexto da análise matemática. A gente já fez alguns exercícios anteriores, até usando épsilons e deltas, né? Mas é claro que a gente não fez isso o tempo todo, porque a linguagem do épsilons e deltas realmente é mais complicada, digamos assim, né? Então a gente tem feito até o uso do Excel ali, né? Que eu disse para vocês que a gente tem que usar com uma certa cautela, mas usamos, né? Sempre, se a gente usa com cautela, a gente sabe que aquilo ali pode ser visto assim com um certo, um olhar crítico, digamos assim, né? Mas não invalida, né? Acho que... Então, essa é a definição, é a derivada de uma função num ponto. Então, assim, por que eu estou fazendo aqui o desenvolvimento dessa? Eu acho que qualquer exercício, né, que vocês vão resolver de cálculo de derivada, vocês podem começar escrevendo essa definição. A derivada num ponto A, que é o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Tá? Aí, né, vai copiar aqui o limite, né, a notação de limite. Aqui não tem nada de diferente. O que vai mudar, né, de um exemplo para outro? É a lei da função, né, que vai variar de acordo com o exemplo. Então, nesse caso aqui, quanto é que é f de x? É 1 sobre x. Quanto é que é a f de A? É 1 sobre A. Né? Então, o que eu estou querendo mostrar? Olha, o começo é pegar a função e aplicar ali na definição. Né? Então, ficou 1 sobre x menos 1 sobre A no numerador, e no denominador, bom, esse é fixo, é x menos A. Então, o que acontece em todos os casos de cálculo de derivada? Não vai ser diferente de um caso para outro, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser sempre um zero dividido por zero. É aquele negócio que a gente já conversou aqui várias vezes, né? Se a gente fizer o uso daquele raciocínio, né, que fica impregnado no nosso pensamento, agora eu vou substituir o x por A, que não devemos fazer, mas ele está lá. Por quê? Porque às vezes funciona isso, né? Em alguns casos funciona, mas no início do processo não vai funcionar. Porque se você substituir o x por A aqui, ó, vai dar 1 sobre A menos 1 sobre A, que é zero, e A menos A, que é zero, então vai ficar 0 sobre 0.
Então não vai funcionar essa substituição direta, né, no cálculo do limite quando a gente está usando a definição. Então o que a gente tem que fazer? Tem que procurar simplificar a expressão, né, fazendo algumas operações como a subtração, a multiplicação, a adição, divisão que estiverem indicadas. Então aqui, ó, eu tenho uma subtração aqui de duas frações, né? Então eu vou subtrair essas duas frações calculando o mínimo múltiplo comum, né, dessas duas frações. Então aqui, ó, o mínimo múltiplo comum é a vezes x, né, que é o denominador, né? É só tu multiplicar o a vezes x, a vezes x. Bom, aí tu divide a vezes x dividido por x, resulta a vezes 1 é a, né? Menos. Agora tu divide a vezes x por a, sobra x. X vezes 1 é x. Né? Certo? Então, olha aqui, ó, o que vai acontecer? Vou reescrever este limite, né, pegando esse quociente aqui, a menos x dividido por a vezes x, aí tu vai multiplicar pelo inverso do denominador. É assim que a gente faz a divisão de duas frações, né? Então aqui vai ficar 1 dividido por x menos a. Certo? Eu só reescrevi essa divisão aqui. Isso aqui é uma divisão de uma fração por este número. Como é que a gente divide duas frações? É a fração que aparece no numerador multiplicada pelo inverso multiplicativo do denominador. Tá tranquilo aí, pessoal? Não, tranquilo. Tá, beleza. Então, o que a gente pode analisar aqui, ó, se vocês olharem com atenção, este fator aqui, ó, ele é igual a esse, entre aspas. Na verdade, ele é o simétrico, né? Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Ó, este fator aqui, se eu botar um sinal de menos em evidência, ele vai ficar x menos a. Ó, certo? Este aqui é este aqui, menos x menos a, porque menos x dá menos x e menos a é igual a a. E este fator aqui, ó, agora, descontando o sinal ali, né, pode ser simplificado com esse. Então, ó, olha só o que vai acontecer. Quando eu fizer agora a simplificação, ó, por isso que é importante o processo mental de cálculo do limite. O x está tendendo ao ponto A, né, que a gente já conversou inúmeras vezes. Ele é diferente do próprio ponto. Então, este número aqui, ó, ele é um número próximo de zero, mas não é zero. Então, eu posso dividir esses dois números, porque eu não posso fazer divisão de zero sobre zero, mas um número diferente de zero, por mais próximo que de zero que ele esteja, se ele for diferente de zero, eu posso dividir. Então, vai resultar que no processo de simplificação aqui, ó, vai sobrar o sinal de menos, né? E vai sobrar a fração em que o 1 ele sobra ali no numerador, né? E no denominador sobra o a vezes x. Tá? Então veja o que aconteceu aqui, ó, nesse processo de simplificação. Vou aumentar aqui a fonte. Quando eu faço isso, quando eu faço essa divisão, né, quando a gente efetua essa simplificação, o fator que provocava, melhor dizendo, a indeterminação, ele desapareceu. Não tem mais o zero sobre zero agora. Vocês vejam, o fator que dava zero é esse aqui, x menos a. Né? Se eu fizesse aquele exercício lá de substituir o x por a, daria zero aqui e zero aqui. Agora não tem mais esse fator. Agora pode fazer o x tender a. Quanto é que vai dar o limite aqui se o x tender ao ponto A? E vai dar 1 sobre a ao quadrado, não? É. 1?
tende a ser menos 1 sobre A ao quadrado? Menos 1, né? Menos 1 sobre Quadrado. A elevado ao quadrado. Aí sim, não pode esquecer do sinalzinho de menos ali. Né? Certo? Bom, isso aqui é um cálculo que a gente está fazendo pela definição. Né? Então, se eu trocar o A pelo X, né, a derivada num ponto X vai ser simplesmente menos 1 sobre o x elevado ao quadrado, que é como o Juan perguntou no início, uma regra que é conhecida ali do cálculo. Certo? Então, essa é a derivada, né? A derivada da função 1 sobre x. Está aqui. Então, vocês vejam que o processo de cálculo do limite que corresponde à definição de derivada, quando a gente faz esse desenvolvimento, né, para chegar no resultado que corresponde àquela regra, como é conhecida, né, a derivada primeira de uma determinada função, ele por si só, no início, ele sempre é um zero sobre zero, né, por causa daquele conceito lá, a reta secante se transforma na reta tangente, isso corresponde a uma indeterminação da forma zero sobre zero. E no desenvolvimento do cálculo, usando propriedades específicas da função envolvida, é possível fazer a simplificação de modo que depois, lá no final, aí sim, aí eu posso fazer o cálculo do limite, porque aí não tem mais a existência da indeterminação. Né? A gente pode comprovar ali pelo cálculo e realmente a regra, digamos assim, é válida. Né? Ok? Então, na verdade, né, o Juan e Alexandre, esse resultado aí, como é conhecida, a regra, né, de cálculo da derivada é uma consequência, né, da definição. Né? Então, neste caso, né, a derivada tem o domínio igual ao domínio da função. Ó. Que é o conjunto R asterisco. Né? Ó, eu não posso... A função está definida no R asterisco, né? No conjunto dos números reais diferente de zero. A mesma coisa aqui. Ó. O único ponto, né, em que a derivada não existe é o ponto x igual a zero. Claro, se ele não está no domínio, né, ele não poderia também ser um ponto em que a função tivesse derivadas. Não tem como acontecer. Né? Então, isso corresponde, neste caso, né, a uma correspondência, a uma identificação. O domínio da função derivada e o domínio da função são os mesmos. Tá? Nem sempre isso acontece. Tranquilo aí, pessoal? Sobre esse desenvolvimento aqui, esses cálculos. Então, observar bem a questão do sinal aqui, né? No exercício 2, né? No exercício 2, é calcular, né, a derivada da seguinte função aqui, ó. A função é a função f definida no intervalo que é esse intervalo aqui, ó, de 0 a mais infinito, né, no conjunto dos números que é o próprio conjunto, né, aqui o contradomínio e o domínio são iguais, né? Definida da seguinte forma, né? É a raiz quadrada. Raiz quadrada de x. Então, a mesma coisa, né? Pessoal, se a gente lembrar lá do cálculo, né, a gente sabe, né, que a função raiz quadrada, ela tem uma derivada dada por 1 sobre 2 raiz de x, né? Essa é
é a fórmula como é conhecida a derivada da função raiz quadrada. Né? Mas, de novo, né? Ó, na hora de começar esse cálculo, a gente tem que começar com este argumento aqui. Ó. A gente começa com esses cálculos aqui. Vamos tirar aqui, depois eu... Ó. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, né, com vários professores. Bom, a gente escreve a definição e depois vê o que acontece. Tá? Então, ó, a definição, né, a derivada de uma função num ponto A é este limite, f de x menos f de a sobre x menos a. Então, aqui ó, vai ficar a raiz de x menos a raiz de a. Então, qual é a diferença deste exercício para esse aqui? É só essa parte aqui. Ó. Aqui era 1 sobre x menos a no numerador, né? E aqui é a raiz de x menos raiz de a, porque agora a lei da função é raiz quadrada de x. Né? Então, assim, bom, a gente fez a substituição, né? Usou a lei da função. Bom, aí o que acontece? Ao analisar aquele quociente ali, né? Esse aqui, ó. Vocês vejam que não é possível efetuar o cálculo do limite pela substituição do x pelo valor limite que é a. Daria raiz de a menos raiz de a, que é zero, a menos a, que é zero, no denominador, pronto. É uma indeterminação. Então, não tem como fazer dessa forma. Né? Então, o que vocês lembram, né, lá do ensino fundamental, que a gente pode fazer aqui para tentar calcular esse limite, né, tentar modificar essa expressão, tentar simplificar? Quem é que lembra? Colocaria as raízes como expoentes, faria x não meio. E tá, mas e aí qual seria a vantagem? Qual seria a vantagem disso? Não, podemos fazer, mas eu pergunto assim, qual é o ganho que isso traria? Tá dizendo aqui, né? Por exemplo, em vez de raiz de x, botar x na meio. E x aqui um meio. É isso? Eu falei isso, mas é porque eu não vi nenhuma outra saída mais imediata, tipo, para mudar alguma coisa. Não. Como eu sempre digo, toda tentativa é válida. E aí? Não ia mudar nada, ia ficar 0 sobre 0. Pois é. Aqui é só uma mudança de notação, né? Então, embora, né, não seja um problema, mas não traz. Não ajuda. Não acaba não trazendo algum ganho, digamos assim, né? Vou copiar aqui. Ver se eu consigo copiar só o numerador aqui. Mas tudo bem. Às vezes, na verdade, sim, né, pessoal? Tem certas situações que a gente até pode tirar proveito, mas talvez a gente não tenha enxergado aqui no momento, né? Mas vocês não lembram lá de uma operação lá da matemática do ensino fundamental lá para tentar ajudar a resolver essa situação aqui? Acho que eu peguei. Tu multiplica em cima e embaixo por raiz de menos x menos raiz de a. Menos? Mais. É mais, né? Sim. Tem que trocar. É menos ou mais? Eu acho que é mais. Vamos botar menos. A gente faz uma tentativa com menos para ver o que acontece. O que vai acontecer se eu multiplicar menos? Qual é quando tu faz m menos n? Não, vai ter que m ser menos mais n? Isso aqui vai te dar m ao quadrado menos 2mn mais n ao quadrado, certo? Uhum. Agora, se tu faz m menos n vezes m mais n, só dá esses dois.
Só dá esses dois aqui, né? Segundo. Sim. É o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, lembrar disso? Hum. Então, se em vez de menos a gente colocar mais aqui, ó, veja que durante todo esse processo aqui, né, a gente está calculando, a gente está preservando o símbolo do limite, ou seja, a gente não fez ainda, né, o processo de aproximação, a gente está fazendo operações de simplificação na expressão algébrica para eliminar o problema do zero sobre zero. Então, se eu multiplicar ali, né, no numerador, ó, vai ficar o quadrado do primeiro termo, raiz de x ao quadrado, como o x é positivo, né, aqui vai ficar x, menos o quadrado do segundo termo. Raiz de a elevado ao quadrado, como a é positivo, vai ficar a. E no denominador fica x menos a vezes este fator aqui, ó. Certo? Então aqui o que a gente está fazendo é isso, né? Usando o produto notável, né? Quando tu faz a menos b vezes a mais b, é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, como tem raiz quadrada de número positivo, né? Quando tu leva... Ó, aqui, vamos escrever aqui para não deixar nenhum detalhe. Ó, quando eu faço a multiplicação desse fator por esse fator aqui, pelas propriedades dos produtos notáveis, né, fica o primeiro termo, que é a raiz de x elevado ao quadrado, elevado ao quadrado, menos o segundo termo, que é a raiz de a, também elevado ao quadrado. Então isso aqui vai dar, como são números positivos, né, tanto a quanto x, porque lá no domínio da função, ó, só tem números positivos e o zero, né? Então, quando são números não negativos, raiz de x ao quadrado é x, raiz de a ao quadrado é a. Então, realmente, fica x menos a sobre x menos a vezes raiz de x mais a. Então, agora, finalmente, né, eu posso fazer a simplificação. Então, este limite aqui, com a simplificação, vai ficar no numerador este fator aqui, e no denominador este fator aqui. Então, vocês vejam que, com esta operação algébrica, que corresponde a multiplicar e dividir, né, pelo conjugado, como é chamado, né, quando tem uma subtração, tu multiplica pela soma das raízes, alguns livros chamam também de conjugado, tu eliminou aquele fator que provocava a existência da divisão de zero por zero. Não tem mais agora. Pode observar. O que aconteceu aqui? Ó? Não tem. Se tu substituir o x por a, é possível calcular. Quanto é que dá o limite agora quando o x tende a A? Vai dar quanto aí, Juan e Alexandre? Sobre 2 raiz de A? 1 sobre 2 raiz de A. Aqui tem que tentar. Ó. Então, conclusão, né, se a gente trocar o A por um x qualquer, né, a derivada da função, né, raiz quadrada de x, essa função ali que foi dada, né, é essa expressão aqui, só trocando o A por x. Então vai ficar f' de x. Esse agora o processo de limite eu posso eliminar, né? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Bom, agora observa. O domínio da função é esse conjunto aqui, ó. Porque eu posso calcular a raiz quadrada de zero, ó.
f de zero, a raiz de zero é zero. Tá? Então, o domínio da função é esse conjunto aqui. Mas qual é o domínio da derivada? Qual é o conjunto do domínio da derivada? O domínio vai ser de zero aberto mais infinito. Zero aberto é mais infinito, né? Porque não tem como calcular a derivada no ponto zero. Então, o zero é o único ponto do domínio onde essa função não tem derivada. Certo? Se vocês olharem o gráfico, né, da raiz quadrada, ela começa assim, ó, na vertical, ela tem um crescimento vertical que seria correspondente a uma tangente infinita. E aí, né, porque a tangente de 90 graus não existe, né? É como se a função, como se a reta tangente ali no ponto zero estivesse numa posição fazendo 90 graus com o eixo x. E como a tangente de 90 não existe, né, ela inicia na vertical e vai, né, amaciando, digamos assim, o crescimento, né? O gráfico da função raiz quadrada é uma curva que começa, quer ver? Vamos olhar aqui naquela nossa ferramenta lá de gráficos. Que a gente só consegue explicar este comportamento exatamente com a derivada. Quer ver? Dot, a raiz quadrada é SQRT de x, né? Digamos de 0 até, deixa eu botar aqui, 16. Ó. Então vocês vejam que aqui, ó, olha só a posição que está a tangente lá, ó, na vertical, ó, né? Certo? É porque exatamente a derivada não existe. Porque quando a derivada existe, né, a curva ela tem que fazer um ângulo com o eixo x diferente de 90. Ela não pode ser perpendicular ao eixo x. Né? Porque a tangente de 90 não existe. Né? Certo? Então esse é um caso em que a derivada não existe, né, por causa da inclinação da curva naquele ponto. Você vê que é diferente dessa situação anterior, né, Alexandre? Do módulo. No módulo, a derivada não existe porque a função muda bruscamente. Aqui, ela já tem uma inclinação de 90 graus. Tá? Então, tem situações, né, diferentes de um caso para outro. Então, isso é interessante que observar aqui. Tem certos casos, né, como no exemplo anterior, a derivada, né, da função 1 sobre x tem o mesmo domínio que a própria função. Tanto a função quanto a derivada tem como domínio o conjunto dos números reais diferente de zero, mas esta aqui, né, a função inclui o zero no domínio, né, e a raiz quadrada de zero existe, no entanto, a derivada não está definida no ponto x igual a zero, somente para valores estritamente maiores do que zero. Sim. Certo. Então, pessoal, vou encaminhar aqui para o encerramento. Eu vou deixar, então, a continuidade da discussão para terça-feira. Vou falar sobre a regra de L'Hopital e sobre a forma infinitesimal da fórmula de Taylor, né? Que são duas fórmulas que são conhecidas, possivelmente, de vocês, né? A regra de L'Hopital, até alguns de vocês já comentaram, sobre o conhecimento e a utilização da regra, né, que é uma das aplicações, né, de derivadas que a gente tem que usar com cautela, já comentei também, e a fórmula de Taylor, né, que desenvolve a função numa vizinhança de um ponto através das derivadas sucessivas, né, e aí permite diferenciar o que é um ponto de mínimo do que é um ponto de máximo, né. Então, o interessante nesse estudo, né, que a gente usa a definição de derivada, é que esses conhecimentos, essas propriedades decorrentes da definição de derivadas são chamadas de propriedades locais, né?
Então, o que isso quer dizer? Que o fato da gente conhecer, né, o comportamento da derivada, o valor da derivada num ponto, nos dá uma ideia de como é que a função se comporta na vizinhança daquele ponto. Né? Então, é claro que o conceito de vizinhança é um conceito muito vago, né? Mas é esse o termo utilizado, né, nos textos de análise. A derivada sempre nos dá uma informação sobre o comportamento local da função. Enquanto a integral, por exemplo, já tende a dar uma ideia do comportamento global. Como nesse caso que a gente estava falando aqui da taxa de transmissão, né? É local por quê? Porque o que vale hoje, né, o coeficiente hoje é 1,1, amanhã ele poderá ser 0,98, 0,95, então aí a situação muda. Então por isso que, né, ele é, digamos, monitorado, porque ele vai dar sempre a informação local. Né? Na hora que muda, bom, aí passa a ser um outro cenário, né, uma outra situação. Ok? Então, valeu aí a participação. Continuamos na terça-feira. Então tá, boa noite. Então, Uma boa noite. boa noite. Tchau, tchau. Tchau.